Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar aqui agora com você o conteúdo que vai mudar a sua vida. Se sente confortável para ouvir? Parte 7. Os atributos de um líder espiritual. Você vai aprender a teologia do apóstolo São João na Epístola aos Tessalonicenses e vai gostar do resultado. Eu fico imaginando. É lamentável quando se usa a palavra doutrina. Muitas pessoas pensam que são apenas verdades abstratas. A verdade da doutrina, da palavra de Deus, a Bíblia, as coisas que a Bíblia ensina, é para a sua vida. Cada doutrina forma uma cultura para a maneira de viver. É Deus explicando quem Ele é. É Deus explicando quem você é. É Deus explicando o que a vida é. É Deus explicando o significado e propósito. É Deus explicando valores pelos quais vale a pena viver. Fique de olho na doutrina bíblica. Em cada doutrina, então, cada doutrina não é abstrata, distante, impessoal. Cada doutrina bíblica é prática. A doutrina, serve para guiar a sua vida. Assim, Deus abençoa a sua vida com essas verdades. Eu acredito que na história da igreja desenvolveu-se uma separação entre a teologia confessional e a teologia funcional. Não deveria existir essa dicotomia por causa da natureza da fé. A fé não é apenas algo que se faz no cérebro. A fé é um compromisso do coração que muda a maneira como você vive todos os dias de sua vida. Se você olhar para Hebreus capítulo 11, esse capítulo que defende a fé, não se lê sobre o que as pessoas acreditavam. O capítulo 11 de Hebreus é sobre como elas viveram, porque a maneira como você vive realmente define o que você realmente acredita. As doutrinas são intensamente práticas. As doutrinas bíblicas, são presente amoroso de Deus para você compreender quem de fato é, do que se trata a vida, o que está quebrado ao seu redor
e como pode ser consertado. Então, quando você é capaz de viver da maneira que foi projetado para viver, sente o que a transformação doutrinária é capaz de fazer. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 19. Apóstolo São Paulo, um pastor amoroso, fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes de parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. 1 Tessalonicenses 2,14. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. 1 Tessalonicenses 2,15. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes não sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. 1 Tessalonicenses 2,16. Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. 1 Tessalonicenses 2,17. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu o caminho. 1 Tessalonicenses 2,18. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? 1 Tessalonicenses 2,19. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2,20. Fique de olho na palavra de Deus. A Bíblia, ela é a bússola da igreja. Eu continuo imaginando, o pastorado é uma mistura de alegrias e lágrimas, de conquistas e sofrimento. O pastor participa das vitórias e perdas do rebanho. Celebra o nascimento e chora com luto. Vai de uma festa de núpcias para um momento amargo de um velório no mesmo dia. Quer saber sobre 3 recursos divinos que você tem nos tempos de sofrimento e perseguição? Se sente pronto para ouvir?
a palavra de Deus, a Bíblia, dentro de você. O povo de Deus, a igreja, ao redor de você. E a glória de Deus diante de você. Vou considerar esses recursos. Primeiro, a palavra de Deus dentro de você. Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, é a bússola, o guia do cristão. Eu fico pensando, da pregação da mensagem, o apóstolo São Paulo se volta para o recebimento dela e encontra razão para dar graças a Deus pela resposta positiva da igreja em Tessalônica, na Macedônia. A igreja em Tessalônica recebeu a palavra de Deus como palavra de Deus. A igreja em Tessalônica a tiveram em alta conta. A palavra de Deus tornou-se de fato para a igreja em Tessalônica, na Macedônia, a única regra de fé e prática. A mesma palavra que os salvara, os capacita a viver vitoriosamente em Cristo Jesus, mesmo em meio às perseguições e tribulações. Eu fico imaginando, a igreja contemporânea precisa resgatar o glorioso significado e valor da palavra de Deus. A igreja contemporânea precisa não apenas conhecê-la, mas obedecê-la. É impossível falar sobre a existência de Deus, a existência do pecado, a existência da graça de Deus, a existência da eternidade, sem que isso tenha um impacto na maneira como você vive. Se Deus existe, tudo na vida muda. A vida não diz respeito a mim, a você, a vida diz respeito a Ele, Deus. A vida tem a ver em conhecer a Deus, servir a sua vontade e não a sua. Quanto mais você conhece a Deus, menos arrogante se torna. Se o pecado existe, então o seu maior problema na vida está dentro de você e não fora de você. Você pode fugir de um lugar, pode fugir de uma situação, mas não pode fugir de si mesmo. Você precisa ser resgatado. No momento em que você começa a pensar em todas essas doutrinas bíblicas, elas criam uma cultura para a maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre a vida e sobre a maneira como você toma decisões. As verdades da palavra de Deus, a Bíblia, as verdades fundamentais da palavra de Deus, que formam a crença cristã, jamais deveriam estar separadas de sua vida. Elas devem moldar a maneira como você vive. Cada doutrina bíblica da palavra de Deus, a Bíblia, é em si mesma um convite a um estilo de vida
que flui do que realmente significa acreditar nessa verdade particular. Agora, se você levar a doutrina bíblica do pecado a sério, vai ter um auxílio importante em uma preparação para todos os níveis e sentidos de sua vida. Como se sente agora? O apóstolo São Paulo destaca 3 fatos importantes. Os cristãos em Tessalônica, na Macedônia, apreciaram a palavra de Deus. Eles, os tessalonicenses, não a receberam apenas como palavras de homens, mas sobretudo como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada e escrita de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Ela, a Bíblia, é melhor do que o melhor dos alimentos. É mais preciosa do que o melhor das riquezas. Eles, os cristãos tessalonicenses na Macedônia, acolheram a palavra de Deus. A palavra acolheram, usada pelo apóstolo São Paulo, significa mais do que ouvir, significa ouvir com o coração e internalizar a palavra. É ouvir e levar a sério. Nesse tempo em que muitas igrejas têm substituído a pregação pelo entretenimento, precisamos nos acautelar. Não há esperança para a igreja fora da palavra de Deus. Não há vida abundante para a igreja sem a palavra de Deus. Você não precisa buscar as novidades do mercado da fé, mas buscar as finas iguarias da mesa de Deus. A Bíblia é o banquete com alimento rico, nutritivo e variado. Nela, a palavra de Deus, a Bíblia, você tem tudo o que precisa para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia te fará inabalável. Já parou para pensar nisso? Você ouviu a palavra de Deus dentro de você. Eles, os cristãos em Tessalônica, apreciaram a palavra de Deus. Eles, os cristãos em Tessalônica, acolheram a palavra de Deus. Agora você vai ouvir. Eles, os cristãos em Tessalônica, na Macedônia, aplicaram a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Fique de olho na palavra de Deus. A palavra de Deus estava operando eficazmente nos cristãos em Tessalônica, na Macedônia. Houve aplicação da palavra de Deus e a palavra aplicada gerou mudanças e transformações extraordinárias. A palavra de Deus é uma grande fonte de poder e entusiasmo nos tempos de provas, tribulações e perseguições. Como se sente agora?
no momento em que você entra no mundo da verdade bíblica, fica em um campo de batalha moral, pois o grande drama da vida não diz respeito à informação. O grande drama da vida diz respeito à intenção. O grande drama da vida diz respeito àquilo que vai governar e vai controlar a sua mente e coração. Se você deixar a doutrina bíblica no nível da informação, o inimigo de nossas almas vai te pegar, pois você pensa que é só informação que importa. O propósito da doutrina bíblica não é informação, mas transformação de mente, coração e vida. Informação é um caminho para a transformação. E se você parar na informação, você vai perder a guerra. Haverá pessoas no inferno que acreditam em Cristo. Mas isso ocorre apenas no nível da informação e não ao ponto de transformação. Se o inimigo de nossas almas pode enganar, fazendo pensar que você está bem, porque tem conhecimento doutrinário e é biblicamente letrado, mas se o seu coração e mente não é governado por algo que não seja Cristo, Deus, Espírito Santo, o diabo te pegou. Esse engano é algo que o diabo usa todo o tempo. Pode haver coisas em sua vida que são substitutos de Deus, ídolos, e você está servindo essas coisas. Alguns seguram na teologia e adoram falsos deuses. Já parou para pensar nisso? Ouça agora o povo de Deus ao redor de você. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Também é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Fique de olho na Bíblia. A prova de que os cristãos tessalonicenses na Macedônia tinham recebido verdadeiramente a palavra de Deus podia ser vista na sua disposição de passar por aflições em prol da sua fé, resposta a esta que os colocou lado a lado com outros cristãos e, na realidade, com o próprio Cristo Jesus. Eu fico pensando, quando você está passando por uma tribulação, é levado a pensar que está só e que o sofrimento é o maior do mundo. Mas você precisa levantar os olhos e saber que há outras pessoas passando pelos mesmos sofrimentos e que assim como Deus os sustenta, vai te sustentar.
O apóstolo São Paulo encoraja os cristãos em meio à perseguição, dizendo-lhes que eles estavam pisando no mesmo terreno onde os santos pisaram. Como se sente agora? Os cristãos da igreja em Tessalônica, na Macedônia, não apenas imitaram o apóstolo São Paulo e Cristo, mas os cristãos de Jerusalém. O apóstolo São Paulo compara os cristãos em Tessalônica aos cristãos da Judéia, pois ambos eram objetos da perseguição dos judeus. O apóstolo São Paulo encoraja os cristãos em Tessalônica, na Macedônia, dizendo que o sofrimento deles não era uma experiência isolada. Outros já tinham sofrido antes deles e ainda outros estavam sofrendo com eles. Porém, assim como o sofrimento não destruiu a igreja da Judéia, antes a purificou, enquanto seus perseguidores estavam enchendo a medida dos seus pecados, assim Deus vai te livrar e derramará sobre os que te perseguem o seu justo juízo. Ninguém escapa do Deus inescapável. Deus é imutável em suas ameaças. Ouça nesse momento. A segunda vinda de Cristo, a parousia, compreende fogo. A Bíblia diz em João 5,26: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 5,27. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5,28. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5,29. A Bíblia diz, eu acredito, não se engane. Quando Cristo Jesus voltar, e Ele vai voltar em breve, você não vai ver aquele Jesus terno que pegou as criancinhas no colo. Você não vai ver aquele Jesus que deu a vista ao cego. Você não vai ver aquele Jesus que limpou os leprosos. Você vai ver aquele Jesus com a cabeça e cabelos brancos como lã branca, como a neve. Você vai ver ele, Cristo Jesus, com os olhos como chama de fogo. Você vai ver ele, Cristo Jesus, com pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Quando o Cristo voltar, ele vai voltar em breve, você vai ver saindo da boca de Cristo uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele, Cristo Jesus, vai reger o mundo com cetro de ferro. E pessoalmente, ele, Cristo, vai pisar o lagar do vinho do furor
da ira do Deus Todo-Poderoso. No inferno, os ímpios gozarão para sempre da horrível liberdade que tanto exigiram. Ouça agora a glória de Deus diante de você. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Ora, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não só uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Fica de olho na igreja de Cristo Jesus. Você vai se sentir bem e gostar do resultado. Cristo Jesus tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele, Cristo Jesus, governa, guia e dirige a igreja. Entre Cristo e a igreja existe uma união vital, uma união íntima e tão real, eterna e indissolúvel. A igreja é a plenitude de Cristo Jesus. A igreja está cheia da presença de Cristo Jesus. A igreja está animada pela vida de Cristo Jesus. A igreja está cheia com seus dons, poder e graça. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo Jesus. A igreja é o seu corpo em ação na terra. A igreja está cheia da própria Trindade. Já parou para pensar nisso? A escatologia, para o apóstolo São Paulo, nunca foi uma especulação acadêmica, mas um assunto prático que o encorajava a viver em santidade e trabalhar com entusiasmo. No que concerne ao zelo pastoral, o apóstolo São Paulo apresenta aqui 3 importantes verdades. Você vai se sentir confortável com essas verdades. A escatologia do apóstolo São Paulo vai mexer com a sua vida. O apóstolo São Paulo gostava de cheiro de ovelha. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas, contudo Satanás nos impediu o caminho. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. O apóstolo São Paulo estava ausente da igreja em Tessalônica, na Macedônia, apenas fisicamente, mas conservava o rebanho no coração e na mente. Ele, o apóstolo São Paulo, não tinha pressa para deixá-los, mas ânsia para estar com eles. Embora não pudesse haver nenhum encontro face a face com seus filhos na fé, não deixavam de estar perto dele nos seus pensamentos e sentimentos, longe da vista, mas não longe do coração. Os cristãos em Tessalônica, na Macedônia, eram considerados pelo apóstolo São Paulo como sua coroa e alegria. Você sabia?
Você é uma pessoa muito abençoada. Você é abençoada pela pessoa mais importante do universo, Deus. Você é abençoado com a bênção mais importante do universo. Você não será abençoado. Você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ninguém pode roubar a sua bênção. Ela é espiritual, ela é eterna. Você é abençoado através da pessoa mais importante do universo. Você é abençoado por meio de Cristo Jesus naquele momento que entregou sua alma para Cristo e Cristo salvou. Ele, Cristo, é o mediador de suas bênçãos. É por meio dele, Cristo Jesus, dos seus méritos, da sua morte, do seu sacrifício, de sua ressurreição, que você recebeu por herança todas as bênçãos espirituais. Ser filho de Deus é a posição mais honrosa no universo. Deus te comprou no mercado de escravos. Ser filho de Deus é seu prazer do coração de Deus. A Bíblia diz em Malaquias 3:1. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como homem poupa ao filho que o serve. A Bíblia diz, eu acredito. Deus tem todo o cabelo de sua cabeça contado. Deus sabe de tudo. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, imutável. Ninguém vai escapar do Deus inescapável. Deus conhece você e ama você. Deus está interessado em você. Se Deus não buscasse o perdido, ninguém seria salvo. Já parou para pensar nisso, como se sente agora? O apóstolo São Paulo viu o pastorado como campo de batalha espiritual. 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos impediu o caminho. Eu e você enfrentamos não apenas perseguição visível, mas resistência invisível. Satanás está em ação para impedir o avanço missionário da Igreja de Cristo. E ele usa, infelizmente, os próprios crentes. A palavra que o apóstolo São Paulo usou, encópito, significa cortar, impedir. Está na hora de você saber dessa verdade. Encópito, cortar, impedir, é a palavra técnica que expressa o bloqueio de uma estrada para frear a marcha de uma expedição. Essa palavra era usada originalmente para obstrução de uma estrada para torná-la intransitável e mais tarde foi utilizada para indicar uma ruptura nas linhas do inimigo, uma metáfora militar. Encópito, cortar, impedir, era empregada no sentido atlético de cortar alguém durante uma corrida. Satanás sempre tenta colocar obstáculos no caminho da Igreja de Cristo. Satanás resiste à obra de Deus e aos obreiros de Deus. Deus usou a filha de Faraó para cuidar do menino que arrancaria Israel
das mãos de Faraó. Você sabia disso? Olhe para a cruz. Qualquer pessoa, o pior assassino, o pior facínora, pode ser salvo por Cristo Jesus. Você precisa ir à cruz. Veja o Gólgota. Veja a haste de madeira. Veja Cristo Jesus lá crucificado. Vá até os pés de Cristo e confesse seus pecados e saia de lá com a vida eterna. Não desça à sepultura com pendências emocionais, mentais e espirituais na sua vida. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de tratar relacionamentos machucados e feridos. Você precisa ir à cruz. Cristo Jesus está com os braços abertos. Diga a Ele: eu pequei, me salva, Jesus. Cristo jamais negará um pedido feito dessa forma. Eu fico imaginando. O apóstolo São Paulo olhava para cada filho na fé da igreja em Tessalônica, na Macedônia, com uma coroa a receber de Cristo na parousia. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai gostar do resultado e se sentir confortável com a verdade. Paulo, o apóstolo, não apenas declara seu amor público pelos cristãos em Tessalônica, mas se alegrara por pensar no dia de Cristo Jesus e lembrar que cada alma que ele ganhou para Cristo será uma coroa, estéfanos, de um vencedor. O poder que atuava no apóstolo São Paulo é o poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e o assentou à direita de Deus e lhe deu soberania sobre o universo inteiro, o Espírito Santo. Você precisa não apenas aguardar e se preparar para a parousia, mas anunciar o glorioso Evangelho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, é a doutrina que recebe maior ênfase em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo, a parousia, será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Quando Cristo Jesus voltar, ele vai voltar em breve, os homens vão estar desatentos como a geração diluviana. Vão estar entregues aos seus próprios interesses sem se aperceberem da hora. Comer, beber, casar e dar-se em casamento não são coisas más. Fazem parte da rotina da vida.
Mas viver a vida sem se aperceber que Cristo Jesus está prestes a voltar é viver como a geração diluviana. Quando o dilúvio chegou, pegou todos de surpresa. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando, pecando. Esses vão continuar vivendo despercebidamente até o dia em que Cristo Jesus virá. Então, será tarde demais. Não há nada de mal no que estão fazendo. Mas quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si, ao ponto de esquecerem de Deus, estarão então maduras para o juízo. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Será que isso não te assusta? Será que isso não te anima a entregar a sua alma para Cristo? A segunda vinda de Cristo, a parousia, põe fim a todas as esperanças. Não haverá segunda chamada. Não haverá mais oportunidade de salvação da alma. A palavra de ordem de Cristo Jesus é: vigiai, vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Cristo Jesus vem depressa, sem aviso prévio, sem telegrama. É preciso vigiar. É preciso estar preparado. Aqueles que andam em trevas e no pecado serão apanhados de surpresa. Nós, os cristãos, devemos viver em santa expectativa da segunda vinda de Cristo, a parousia. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda parousia? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2,20. Deus te chamou para Cristo e ainda mais para a eternidade e santidade. Deus te chamou para a liberdade e para a paz. Deus te chamou para o sofrimento e para a glória. Deus olha para você e vê em sua gloriosa riqueza a sua preciosa herança. Cristo Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. No grego existem dois termos distintos para descrever coroa. Um diadema usa-se quase exclusivamente para a coroa real. O outro estéfanos, quase exclusivamente para a coroa de um vencedor em alguma lide ou competição atlética. Aqui o apóstolo São Paulo utiliza estéfanos. Fique de olho na palavra estéfanos. O apóstolo São Paulo via os cristãos da igreja em Tessalônica, na Macedônia, como a sua coroa. A maior glória de um cristão não é conquistar riquezas, mas ganhar almas.
A Bíblia diz: quem ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Paixão, paixão cristão, paixão pelas almas. O que são as almas para você? Você se esquece que elas têm um DNA, que elas são únicas. Elas têm carne e osso como eu e você. Elas têm uma alma distinta e imortal. Elas necessitam de um Salvador. Cristo Jesus se compadeceu da humanidade, pois ele sabe que o inferno é um lugar terrível. Cristão, você se compadece do estado de sua mãe. Cristão, você se compadece do estado de seu pai e de seus irmãos. Já percebeu? Quando você sai de casa e pega um Uber, táxi ou ônibus, ou ainda mais um avião, você vê aposentados, enfermos e outros cultuando deuses pagãos, pessoas sem a salvação da alma em Cristo, sem nenhum resquício do Evangelho, indo para o inferno. Como fica o seu coração nesse sentido? Cristão, fique mais e mais conectado à oração e conectado nas bênçãos e na palavra de Deus. Quando eu fico sabendo que uma pessoa está com a doença mortal no hospital, o primeiro passo que tomo é saber se a pessoa é convertida. Se não, eu oro para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, pois se morrer nessa condição de pecador, pecadora, sem a salvação em Cristo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O segundo passo, especificamente, que tomo é orar a Deus para Ele fazer a vontade para a cura da enfermidade. Esses dois são passos fundamentais que você precisa adotar como padrão. Pense nisso. Não há nada que mantenha os ímpios num só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não falta poder a Cristo para lançar os ímpios a qualquer momento no inferno. Quando ele, Cristo Jesus, se levanta, as mãos humanas não podem ser fortes. Os mais fortes não têm poder algum para lhe resistir, nem podem se libertar de suas mãos. Ele, Cristo Jesus, é não apenas capaz de lançar os ímpios no inferno, mas pode fazê-lo com a maior facilidade. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre suas cabeças e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Cristo e sua mera vontade que assegura. A Bíblia diz em João 3,18, quem não crê será condenado. Deus é imutável em suas ameaças. Desse modo, todo homem não convertido a Cristo, o ímpio, pertence propriamente ao inferno. Lá é o seu lugar, de lá ele procede. Vós sois de baixo, diz a Bíblia em João 8,23. E para lá está destinado. É o lugar a qual a justiça e a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável o destinam. Sim, Cristo está muito mais irado com muitos que estão agora na terra, sim, sem dúvidas. Com muitos que estão nesta congregação e não conhecem.
que podem estar tranquilos do que com muitos que estão nas chamas do inferno. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Portanto, não é porque Cristo ignora suas impiedades e não se ressinta delas que não afrouxa suas mãos e os elimina. Cristo Jesus não é de forma alguma como eles, embora possam o imaginar assim. A sua ira arde contra eles, sua condenação não dorme, o abismo está preparado, o fogo está pronto, o forno já está quente, pronto para recebê-los. As chamas, ora, rugem e brilham. A espada reluzente está afiada e suspensa sobre eles, os não convertidos, os ímpios. O abismo abre a boca debaixo deles. O diabo está pronto para cair sobre os não convertidos e abatê-los como a sua possessão no momento em que Cristo permitir. Eles lhe pertencem, têm suas almas em sua posse sob o seu domínio. A Escritura Sagrada, a Bíblia, os representa como seus bens. Os demônios espreitam os não convertidos, e eles, os demônios, estão sempre à sua mão direita, permanece aguardando por eles como leões famintos que vêm à presa e esperam tê-la, mas no momento são contidos. Se Cristo Jesus, o Messias, retirasse sua mão, pela qual são restringidos, num momento voariam sobre as suas pobres almas. A velha serpente os espreita, o inferno escancara sua boca para recebê-los, se Cristo Jesus o permitisse. Os não convertidos seriam rapidamente engolidos, estariam perdidos. Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno, em uma superfície podre, e há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão seus pesos, e estes lugares não são percebidos. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia, a vista mais acurada não as vê. O Evangelho de Cristo e a fé nele, Cristo, é o único meio dos não convertidos, os ímpios, escaparem do fogo do inferno. Todos os esforços e esquemas que os não convertidos, os ímpios, usam para escapar do inferno, ao mesmo tempo em que insistem em rejeitar Cristo e permanecem, portanto, na impiedade, não os assegura um só instante do inferno. Quase todo homem natural que ouve acerca do inferno se gaba de escapar dele. Como se sente agora? Já entregou sua alma para Cristo Jesus? Já entregou sua vida para Cristo Jesus? Já pediu perdão dos seus pecados em Cristo Jesus? Se a sua alma não está salva por Cristo Jesus, o destino dela é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Entretanto, se você aqui e agora entregar sua alma de verdade ao Filho de Deus, Cristo, ele vai salvar sua alma. Você vai passar a eternidade ao lado de Cristo, desfrutando de todas as bênçãos e heranças espirituais que ele, Cristo, conquistou para você. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.